Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Confesso que ontem fiquei bem surpreso. Eu venho trabalhar para cá, né? Acho que os irmãos aí têm visto com uma frequência cada 15, 20 dias, no máximo um mês, né? Nossa empresa está dando um apoio aqui na 44 toda aqui, né? Mas geralmente a nossa região é aqui, entre Maringá e aqui. E podem assentar, perdão. E ontem daí, estava conversando com o Misha, né? Desde que eu cheguei na quinta. Aí ontem ele perguntou: Daí, meu irmão, o que você acha de trazer uma palavra aí no culto dos adolescentes, né? Dos jovens? Eu falei: caraca, mano, mas é os adolescentes dele. Não, é na direção deles, o culto é para a igreja. Eu falei: Jesus amado. Mas amém, né, meus irmãos? Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Algo assim especial é que eu tenho um carinho muito grande por essa igreja. Eu sinto que tem uma conexão muito forte entre a Paz Church de Guaratuba e a Presbiteriana Renovada aqui, né? Aqui de Campo Mourão, assim, através da vida do pastor Takemi também, da família dele, né? Que isso... E o encontro fortaleceu, acho que ainda mais isso, né? Os irmãos que tiveram com a gente lá. Eu creio que em nome de Jesus, logo, logo vai ser o de vocês aqui bombando, pegando fogo. Amém? Então vamos lá. E eu, orando a Deus, né? Pedindo para o Senhor, falei: Senhor... Um dia eu ouvi que quando a gente tem pouco tempo demais para preparar a palavra, né? É bom e é ruim. O ruim é o nervosismo, mas o bom é que não vai ter nada de mim, é tudo Espírito Santo. Que não, nossa, é para a honra e a glória dele mesmo. E eu tinha colocado um tema aqui nessa palavra, que é Jovens Marcando uma Eternidade. E um subtítulo: Construindo Coisas de Valores Eternos, né? Muitas vezes a nossa juventude ela é imediatista demais, né? Essa geração em particular, é tudo na hora, é tudo como a gente quer, é algo assim, não tem paciência para nada, é ansiedade. E algo que Deus falou no meu coração, né? Para a gente falar sobre isso, né? O que são os jovens marcando uma eternidade? De que maneira, de que forma eu posso fazer isso? Como construir coisas com valores eternos, né? Então a gente vai começar aqui com uma pessoa que realmente assim marcou não uma eternidade, mas uma eternidade, né? Uma geração, um povo, uma história. Se vocês puderem acompanhar comigo lá em Lucas 1, do 26 ao 38. Amém? A minha tradução diz assim aqui, ó. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Aqui nessa parte desposada, eu não entendia muito bem essa palavra, mas eu descobri que ela estava noiva de José já naquele momento. E naquela época, quando ela era noiva de José, já era um pré-casamento. Ela já tinha um laço, eles já estavam praticamente casados, só não habitavam no mesmo teto. Faltava ali o casamento concluir para realmente eles estarem, mas o noivado já era um compromisso, já era algo que eles já estavam selados. Então é isso que se diz ali, né? Desposada com um varão cujo seu nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando, até o 38. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Mas como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? Ou seja, ainda não tinha tido contato nenhum com o homem, né? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu
um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Então, assim, quando a gente fala de Maria, é algo muito complicado, né? Porque Maria, ela tornou-se digna de algo que ela não é, não para nós. Igual eu ouvi um dia falar, muitas pessoas deram crédito a Maria que ela não merece, e outras tiram o crédito dela que talvez ela tenha, né? Maria realmente teve uma importância muito relevante na história, porque senão Deus não tinha olhado e achado graça nela, escolhido ela para trazer ao mundo aquele que tiraria todo o pecado da humanidade, né? Muitas vezes a gente tem mas Maria, não, realmente Maria ela não salva, ela não tem esse dom de salvar, ela não é a ponte, né? Jesus é o único caminho. A palavra do Senhor diz lá, né, que ele fala que eu sou o caminho, não um caminho, ou seja, ele é o caminho. Porém, né, as pessoas, né, geralmente, igual dizem, um dia eu ouvi falar os primos, né, para a gente não falar outra coisa, os primos. A Igreja Católica colocou Maria numa posição qual não era dela, né? Mas isso não tem nada a ver com Maria. Daí vem lá aquele fato de a Imaculada Virgem Maria. Isso é um dogma que foi criado em 1854, né? Se eu estiver errado aqui, pastor, por favor, pode gritar daí. Pelo Papa Pio XIX, ou seja, né, criaram que Maria era santa, virgem realmente, concebeu Jesus pelo Espírito Santo, e depois que Jesus nasceu, segundo ele, ela permaneceu imaculada, santa. E não é o que a Bíblia fala, né? A Bíblia nos fala, se eu não me engano, em Mateus 13:55, onde fala lá, né, que sobre os irmãos de Jesus. Vamos estar acompanhando, eu vou ler com vocês esse texto para ficar mais claro. O pastor sabe de cor já, né, pastor? Tá lá. Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. E daí o próximo ainda fala, né, também, e todas as suas irmãs moram aqui. Ou seja, imaculada ela não foi, né? Maria, ela era assim como nós. Mas o que tornou então Maria uma pessoa que marcou algo na eternidade, né? O que realmente, o fato dela ter sido, com certeza, a mãe de Jesus, mas por quê, né? O que gerou isso aí? Quando a gente fala de Maria, sobre a questão da fé, vamos falar agora sobre o cultivo da fé, né? Maria, igual diz aqui o texto, ela era uma jovem. Eu creio que muitos aqui, se eu estiver errado, o pastor me diga, mas tem historiadores que dizem que ela tinha entre 14 e 17 anos, mais ou menos, quando o anjo veio a trazer a mensagem para ela, né? Sobre que tudo o que queria acontecer, que Deus ia trazer um Salvador ao mundo, que seria o filho dela e tudo mais, né, que o anjo falou para ela. Então ela tinha entre 14 e 17 anos. Agora a gente para pensar, uma jovem de 14 anos. Hoje em dia a gente pensa, né, o que são os nossos jovens de 14 anos, né? Muitos responsáveis, muitos, não que não estão preocupados com a vida, mas é a idade deles que estão passando uma fase que a gente entende que é muito difícil. Eu já passei essa fase, muitos aqui já passaram. Então, para uma jovem de 14 anos receber aquilo ali, eu acho que é algo assim que, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou, né, lidar com essa situação? Ou seja, o que ela fez? Maria naquilo ali, sem saber lidar com aquilo, ela ouviu do anjo aquilo. Aí que vem aquela parte, né, que quando ela tem a dúvida sobre, meu Deus, como que vai ser isso? O anjo veio e falou comigo, e imagina a Maria daquele jeito perdida, aonde que acontece muito hoje em dia, quando a gente tem um problema, às vezes espiritual, às vezes pessoal, particular, e a gente não tem aquele discernimento de com quem que eu vou falar, com quem que eu posso abrir essa dificuldade, esse problema que eu estou tendo, né? Meu Deus, e agora? E o anjo até comentou com Maria, né, que a sua prima Isabel também já estava lá no sexto mês. Então, o que Maria faz naquele momento? Depois que o anjo visitou ela e saiu, ela foi fazer o quê? Foi falar com Isabel, sua prima. Algo assim que muitas vezes acontece com a gente. Nós estamos na igreja, né? Somos discipulados, temos um acompanhamento com nossos pastores, nossos líderes. Mas o primeiro momento, a primeira dificuldade que a gente tem, a gente vai consultar com quem? Com o nosso colega da escola. Gente,
Não tem como ninguém entregar aquilo que não tem pra gente. Às vezes eu estou com um problema no meu relacionamento, eu vou me abrir com um amigo, porque, poxa, está trabalhando comigo. Mas às vezes é um cara divorciado. Às vezes é um cara que está com problemas no casamento. O que esse cara vai poder passar para mim? O que esse cara vai edificar a minha fé? Como que esse cara vai me ajudar? De qual maneira? Não tem condição. Então, primeiramente, o que a gente tem que entender? Com quem que nós temos nos aconselhado? Né? Aonde que a gente tem procurado isso? E Maria, ela foi até a casa de Isabel, né? Sua prima, que também já, na sua velhice, a Bíblia diz que ela e seu marido já eram velhos quando eles receberam aquela promessa, né? De João Batista. Então aquela mulher, na minha cabeça, acho que ela pensou, uau, então eu vou lá, porque se ela passou por isso aí, ela deve ter uma fé suficiente para me ajudar a vencer esse momento, a passar por essa dificuldade. Por isso, né? Porque é algo novo para ela. Diz a Bíblia ali que quando o anjo chegou, ela até se assustou, porque ela nem sabia que tipo de saudação era aquela que o anjo, né, tinha falado com ela. Então, para ela era tudo muito novo. Porém, Maria, ela foi escolhida por Deus, né? 1 Timóteo 2, 5 e 6. Se a gente consegue acompanhar. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus. Ai, perdão, meu irmão. Jesus amado. Ela foi escolhida, não, tá certo, ela foi escolhida por Deus, mas eu atropelei aquela hora que eu falei já sobre Jesus, né? Pois há um só Deus, mediador entre Deus e a humanidade. O homem é Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos, e essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno, né? Aqui é só confirmando aquela parte onde que eu até me baralhei aqui no meu esboço, mas amém. Era sobre isso mesmo. Maria, ela não tinha essa honra e essa glória de salvar as pessoas, igual muitos dizem, mas amém. Voltando à fé. Uma jovem de 14 anos, ouviu algo que talvez ela nem conhecia, que poderia ter abalado a sua vida, seu casamento, a sua família, mas ela teve uma fé inabalável. E nessa parte aqui, ó, que eu quero acompanhar com os irmãos, voltando ali, em Lucas de novo, essa parte aqui do texto aqui, ó. E entrando o anjo onde ela estava, disse, perdão, meus irmãos, Jesus amado, 1:48. Pois ele observou a sua humildade, serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Isso é Maria mesmo dizendo que ele observou nela a humildade e uma serva, né? Ou seja, a servidão dela. Maria entendeu, ela teve fé que Deus foi quem escolheu ela. E ela se colocou no lugar de serva do Senhor, ou seja, Senhor, eu sou tua serva. Se o Senhor achou graça, então faça, né? O texto ali, na minha versão, que diz assim, ó, porque atentou Deus na sua humildade de serva, pois eis que de agora todas as gerações chamam de bem-aventurada. Ou seja, a humildade dela, a fé dela, a entrega, né? Que é o próximo ponto nosso. Ou seja, que essa fé que um dia ela teve de ouvir um anjo, algo que veio do Senhor, e provavelmente algo que poderia ter destruído toda a família, todo o casamento que estava por vir, mas ela acreditou naquela promessa, né? Chegou para sua mãe, para o seu esposo, para todo mundo, e ela falou, até já na próxima parte ali a gente vai entrar nessa vou dar uma pincelada nisso aí, né? Que, tirando essa parte de cultivando a fé, Maria, primeiramente ela era uma mulher que confiou, ela teve fé naquilo que o anjo entregou para ela, ou seja, que o Senhor ia trazer ao mundo um Salvador, o qual ela tinha aquela missão de poder cuidar, de gerar e cuidar. Ela era uma santa? Não, não era uma santa. Ela era uma serva, como o texto mesmo diz, que se colocou à disposição do Senhor e confiou, e teve uma fé que eu acho que muitos de nós, a maioria, talvez todos, não teriam, porque é algo que nunca tinha acontecido na história, em toda a Bíblia, e nunca vai acontecer, porque só existe um Salvador, não vai existir outro, né? Então assim, quem que acreditar numa palavra dessa, em algo tão absurdo? A mulher teve grávida sem ter contato de ninguém, quem que acreditar? Uau, que é isso? Ela poderia ter corrido, desistido, falado para o Senhor não, mas ela teve uma fé de tamanha grandeza que fez ela suportar aquilo, e que fez ela ir adiante, e também que vai para o próximo passo nosso, né? De como a gente pode construir esses valores eternos. O primeiro passo é cultivando uma fé, o segundo passo é uma entrega,
E aí onde que muito pega na gente, né? Essa entrega. Maria, quando ela recebeu, né, o anjo lá e tudo, ela estava prestes a casar, né? Quem aqui é casado sabe que a gente planeja esse dia de uma maneira, mais as mulheres, né? Os homens, não que eles não planejem, não almejam isso, mas não é igual. As mulheres fantasiam, elas sonham, elas imaginam o vestido, como será a festa, a decoração. Eu quero que um homem aqui levante a mão que pensou na decoração do casamento, como seria. É difícil, né, gente? Isso para a mulher é um marco, é algo assim que não tem como, é algo que vai marcar uma vida para sempre. Aí a mulher pensa o quê? No casamento, na noite de núpcias, como vai ser, na lua de mel em si, né? Toda uma viagem, toda planejada, tudo aquilo que compõe esse casamento. E aí é onde começa a entrega de Maria, porque a partir desse momento a vida dela já não era mais a mesma. E é onde que o Espírito Santo entrou, né? Maria, ela estava praticamente prestes a perder o casamento, né? A entrega dela foi tão grande que ela sabia que isso era um risco que ela podia correr. Até que quando José até foi à casa de Maria lá e tal, quando ela falou, realmente entregou ali, eu penso assim, né? Qual que era a ideia no cabeça? Eu acho que no momento a ideia, né? A Bíblia até relata que ele teve a menção de fugir. Ia fugir. José, ele ia virar um risco dali, falar, isso aí não é comigo, então eu vou. Porém, se ele fugisse, ela poderia falar que foi abusada, o marido fugiu, né? Ia ficar por isso mesmo, amém. Mas como Deus ele não faz nada, sem atar todas as pontas, o anjo foi a José também. E confirmou toda a história para Maria. E eles casaram, não da maneira que sonharam, não da maneira planejada, mas eles casaram. E aí começou a vida deles. Aquela vida que seria uma vida, uau, vamos construir, vamos trabalhar junto, vamos, né, fazer algo produtivo para a nossa vida. Aquele plano, eles tiveram que abrir mão, porque a vida deles começou a ser uma vida praticamente de fuga, né? Aí vem lá a ordem de Herodes para matar todos os moços, os meninos nascidos e tal, e eles tiveram que começar a fugir, a correr, viraram, né, foram parar na cidade de Nazaré, né? Não, Nazaré eles são nativos de lá, perdão. Pastor, qual que é a cidade que eles se refugiaram? Lembra agora? José e Maria, por 2 anos. Enfim. Egito, né? Verdade. Então, assim, aquele casamento que seria perfeito, que seria algo agradável, então eles já entregaram. Já virou uma vida de fuga. Já virou uma vida que já não era mais deles, né? E José, junto com Maria, ele também assumiu aquela responsabilidade. Ou seja, eles entregaram todo um sonho, toda uma vida, todo um planejamento, para que a vontade do Senhor se cumprisse, né? Porque eles sabiam qual era o que Deus tinha entregado para eles. Não era só uma missão, realmente era criar, educar Jesus, né? A Bíblia fala que até corrigido ele foi, né? Então, assim, José foi o pai de Jesus. Lógico, não o pai, a gente sabe que... Mas ele fez ali a função de pai. Ele criou, ele educou, ensinou, deu uma profissão. E Maria foi sua mãe. Ou seja, a entrega desses dois, em cima disso, desse propósito, foi uma entrega absurda. E hoje em dia nós vemos, né, por nós mesmos, como é difícil, muitas vezes, a gente abdicar de algo para fazer as coisas no reino do Senhor Jesus. Às vezes uma reunião, às vezes um culto, né, uma visita, é difícil para a gente fazer. Às vezes a gente até planeja, não, vamos fazer, mas sempre acontece um imprevisto, sempre acontece alguma coisa, né? E é cômodo para a gente falar, eu vou usar isso, né? Vou usar algo até meu mesmo agora, né? Nesse nervosismo meu de vir aqui, estar ministrando com os irmãos, né? Coração velho, acelerado. Aí eu cheguei em cima do hotel, olhei e falei, não vai dar tempo, eu vou ligar para o Micho e vou cancelar. Falei, não vou tomar um banho, vou. Aí o meu carro ontem, quinta-feira vindo para Maringá, deu um problema. E ontem ficou na oficina o dia inteiro. Cheguei à parte da tarde, peguei, beleza. Hoje eu comecei a trabalhar com o carro, o ar-condicionado não estava funcionando, a luz da bateria que o cara arrumou, trocou um monte de coisa, já também estava acendendo. E na viagem, vindo para cá, eu saí de Maringá, a primeira coisa que aconteceu, a luz da bateria. Falei, Jesus amado, eu vou ficar na estrada. Ah, Senhor, mas pensando bem, acho que eu vou parar aqui e vou avisar que eu não vou, porque o carro está com problema, né? Poxa vida, infelizmente eu não vou conseguir chegar a tempo, né? A Meg já ia preparar algo poderoso para os irmãos também, ela ia ministrar. Mas eu creio que não era isso, e aquele negócio me consumiu, daqui a pouco a luz da bateria, apagou. Falei, amém, Senhor, vamos lá então.
Ela acendeu outras vezes no caminho, mas glória a Deus não impediu, né? Então, assim, essas coisas muitas vezes que a nossa vontade humana é de falar assim, mas eu tenho um álibi, eu tenho uma desculpa. Mas como será que a minha entrega está sendo realmente para o Senhor? Meu coração, eu olhando para mim, eu poderia fazer mais, eu poderia fazer muito mais. E foi isso que Maria fez com José. Eles não fizeram mais, eles fizeram tudo, por aquele propósito, tudo. O que eles puderam fazer, eles fizeram. Então, também ainda na entrega, tem mais um exemplo que eu queria compartilhar com vocês, né? Já pedi o texto para o irmão lá, é João 6, do 8 ao 13. Que fala ali, quem conhece esse texto, da multiplicação dos pães, né? Dos pães e dos peixes, né? Vamos acompanhar ali. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Né? Então a gente conhece a história ali que se seguiu, né? Jesus ele multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, a modo de que toda aquela multidão de 5.000 homens, né? Diz a Bíblia, fora mulheres, aquela história que a gente já conhece. E ainda tiraram 12 cestos do que sobrou. Mas tudo começou com uma atitude. De quê? De um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Aí a gente para pensar, eles estavam ali já, né? Há 2 dias praticamente, ali 2 dias ouvindo Jesus ministrar, ouvindo Jesus ensinar. E fora o caminho que eles já percorreram, porque antigamente não tinha carro, não tinha ônibus, então era tudo na canelada mesmo, a pé. Então esse povo vinha de longe, já chegava com fome. Aquele menino, penso eu, nós hoje em dia, né? Quando a gente leva um lanche para a escola, para o serviço, um pacotinho de bolacha traquinas, vou até dividir com meus irmãos, mas vou dar 2 para cada um e ficar com 8, né? Tá massa. Eu dei 2 para cada um. Ou, né, comer escondidinho, quem nunca pegou uma balinha e descascou no bolso, né? Porque só tem 3 balinhas, né? Imagina, como é que eu vou fazer com 3 balinhas? E aquele menino não, ele poderia ter comido, eu tenho aqui, mas eu não me alimentei, então eu vou pegar 2 pães, para mim me alimentar daí, vai ficar 3 aí para vocês. Jesus poderia fazer o milagre com 3 pães, ele poderia fazer com meio pão, mas aquele menino ele pegou e ele entregou tudo. Não, o que eu tenho, está aqui, são 5 pães e 2 peixes. O milagre ia acontecer sem isso? Iria, mas hoje nós não estaríamos falando aqui da atitude desse rapaz, de ter entregado tudo. Um alimento, para nós hoje é fácil a gente falar, mas eu também faria o mesmo. Meu irmão, imagina você 3 dias sem comer, 3 dias, 2, ou 1 que seja. Tem gente que fica 2 horas sem comer, já está mordendo a beirada da mesa. É algo assim absurdo, né? Então assim, e esse rapaz não, o coração dele foi inteiramente em quê? Servir, entregar, algo que poderia saciar a fome dele, poderia ter, mas não, ele falou, está aqui tudo que eu tenho. Ou seja, é uma coisa que ele conquistou, um valor. Hoje nós estamos falando sobre essa atitude. Então, como que nós podemos hoje, mas o que eu devo fazer então para marcar realmente uma geração, né? Marcando uma eternidade, com coisas que têm valores eternos verdadeiramente? Entrega, meu irmão, entrega, é algo que a gente aprende a cada dia, mas o Espírito Santo sempre tem algo novo para falar com a gente sobre entrega, sempre tem algo a mais, sempre tem, aí que entra o nosso terceiro ponto, que eu acho que é um ponto que é onde que pega muito, que é a intimidade com o Espírito Santo. O que é intimidade com o Espírito Santo? Será que é só eu dizer que ele é meu amigo, ele mora dentro de mim? Será que é só isso, né? O que é ser íntimo? Quando a gente é íntimo de uma pessoa, você quer fazer aquela pessoa triste? Trazer uma tristeza para ela? Falar assim, não, você quer fazer aquela pessoa alegre, deixar ela bem, contente, né? À vontade. E muitas vezes a gente tem se esquecido que o Espírito Santo, nós somos, né, templo, morada do Espírito, ou seja, ele habita dentro de nós. Porém, esses dias a gente estava até rindo, né? Algo assim que aconteceu. A gente está lendo a Bíblia lá, nossos pastores, nossa liderança deu uma missão para a gente. Eles entraram nessa missão e liberaram para a gente, se a gente quisesse acompanhar, que é ler a Bíblia toda em um ano, todo mundo junto, né? Aí, lendo lá, acho que se eu não me engano, em Deuteronômio mesmo, a gente estava lendo ali, ou
Levítico, não lembro agora bem certo qual que era, o pastor deve lembrar. Mas ali Moisés dando como seria, né? As diretrizes, os mandamentos de como seria o acampamento, levantar a sua tenda a tantos metros e tal. E num desses diz lá para eles fazer as necessidades a tantos metros do acampamento, né? As necessidades deles, porque Deus na noite andava no meio do acampamento, né? Eu até zoei e falei com o pastor, acho que Deus ia pisar num cocô ali, imagina, né? Que sacanagem, né? Então, é algo assim que a gente deu risada, mas é algo que, na simplicidade de Moisés, é o quê? É deixar o lugar limpo. Pô, Deus ia passear no meio das tendas, que esse lugar seja limpo. Então, cara, vamos respeitar. Vamos colocar tantos metros do acampamento, vamos fazer nossas... Por quê? Porque o Espírito do Senhor, à noite, Ele vem aqui e Ele anda entre nós. Vamos manter esse lugar limpo. E é isso que muitas vezes nós esquecemos de nós. Nós somos o templo, o morado do Espírito Santo. Como que a gente tem tratado o Espírito Santo, né? Muitas vezes a gente vai... hoje vamos dizer muito dos adolescentes. É muito comum hoje em dia a gente ver a falta de respeito com pais em casa, né? É uma geração assim muito influenciada por internet, por tudo, né? A gente vê aí YouTubers, influencers, pessoas que não têm conteúdo nenhum para passar para os nossos filhos, a menos que sejam cristãos. E mesmo assim, muitos cristãos, a gente vai olhar hoje em dia na internet, tem que selecionar e filtrar muito o que a gente tem assistido e ouvido, né? Isso tem influenciado muita gente. Então você vê atos de rebeldia com pai, com mãe. Mas isso é normal. Isso nada a ver, né? Não dá nada. Isso aí, cara, meu Deus do céu, tem entristecido muito o coração do Senhor, porque se a gente realmente é morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, tudo que a gente faz Ele vê, tudo que a gente faz, cara, imagina o que a gente tem feito com o nosso corpo. Muitas vezes até na nossa alimentação, né? Nossos pastores entraram agora numa onda fit, né? Para realmente cuidar, não que, tá bom então, mas, gente, vamos e convenhamos, vocês têm um exemplo aqui de um homem que tem uma vida inteira de evangelho, do Japão, um legado de fundar igrejas, de realmente colocar a mão no arado. Aí eu pergunto para vocês, se nós mantivermos uma saúde precária, uma alimentação ruim, o quanto que a gente vai conseguir fazer para Jesus? Vai chegar ali nos seus 30 anos ali, tendo infarto, morrendo do coração, cheio de gordura aí, de fast food. É bom pra caramba, mas lá de vez em quando, né? Comer uma batata recheada. Batata é saudável, né? Então assim, até nessa questão a gente tentar falar, mas como que eu tenho lidado com isso? Primeiro, né, o templo do Espírito Santo, eu tenho agradado? Será que ele tem sentido prazer em realmente visitar, fazer morada, né? A gente tem que tratar o Espírito Santo não como uma visita, mas como um habitante, né? Ele mora dentro da gente, ele está com a gente. Só que é aquele negócio, eu tenho que preparar esse lugar. Então essa intimidade com o Espírito Santo, ela geralmente nos leva a entender coisas que muitas vezes nós não entendemos, sentir coisas que nós não sentimos, enxergar coisas que nós não vemos, porque Ele vê, Ele sente, Ele pode nos discernir, Ele pode assim falar, ei, sabe aquele alerta, aquele toquinho assim, acho que não vou, é sensibilidade. Aí a gente vai, quero ler com vocês João 14,16, que é um texto realmente que não tem. E Jesus dizendo, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então foi quem que deixou? O próprio Jesus, né? Nós conhecemos que Deus, Ele é um só, agindo de várias formas, né? O Espírito Santo, o Filho Jesus, o Pai, mas é um só. Eles estão ali, juntos, né? Então assim, Jesus, Ele deixou o Espírito Santo como um conselheiro. O que é um conselheiro, gente? É alguém que dá conselhos, alguém que a pessoa vai lá para se aconselhar realmente com ele e ouvir esses conselhos, né? A gente, né, eu tenho até algo assim que muitas vezes quando a gente não tem essa intimidade com o Espírito Santo, uma vida de busca realmente, de oração, né? Tirar um tempo para ir para a sós ali e entregar, colocar um louvorzão, deitar no chão e chorar. Muitas vezes você não precisa nem de uma palavra, sente aquela presença do Espírito Santo e esteja ali com ele em intimidade. Aquilo ali vai fortalecer um vínculo. Como que você se torna íntimo de uma pessoa? Tendo convívio com ela, dia após dia, dia após dia. A pessoa que você mais tem intimidade é a pessoa que você mais tem convivência. Isso é algo natural. Então assim, imagina você, vou preparar um bolo para Jesus, o Espírito Santo, né?
Um bolo lindo, bonito. Eu gosto de chocolate, não sei vocês, né? Então eu creio que o Espírito Santo deve gostar de chocolate. Quem não gosta é louco. Aí tá, vou fazer um bolão. Uma base de chocolate, vamos lá. Vamos fazer até de baixo. Aí o bolo, aquele recheio. E você capricha, e vem com a parte de cima. E faz uma cobertura, faz até um desenho ali, escreve ali, Espírito Santo, tal. Lindo, perfeito. Aí você vai lá e vai entregar para o Espírito Santo. Coloca aquele bolo. Espírito Santo está aqui. Fiz com muito amor. Uau, o Espírito Santo vai olhar e falar, uau, cara, que show. Mas eu nem gosto de chocolate, cara. E aí? Caraca, que vergonha, Espírito Santo. Como assim você não gosta de chocolate? Pois é, cara. Você não, né? A gente não tem muito esse convívio, né? Você não sabe das coisas que eu gosto, porque é difícil, né? Como que eu vou saber o que você gosta e você saber o que eu gosto se nós não temos esse convívio? Assim, lógico, é um exemplo, né, gente? Mas é algo muito real. É algo muito real. Como que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo se eu não tenho esse convívio com Ele? Aí vem aquele negócio, isso é coisa da minha cabeça. Isso aí não, isso aí. Daí vem aquela vozinha, dá 200 na oferta. Jesus amado, isso é coisa da minha cabeça, não pode. Eita, doido. Aí não, daí a gente pega aquele entendimento, né? Mas espera aí, se o Espírito Santo habita dentro de mim, que voz será que ele falaria? Do Cid Moreira, sei lá, que a gente ouviu lá, né? Igual da Bíblia online. Não existe, gente. Essa é a sensibilidade que a gente tem que ter, saber quando o Espírito Santo fala. Até vou trazer um testemunho que não é meu, né? Do meu discipulador, do pastor David. Quem que conhece o pastor David? Né? Pastor David, cara, meu Deus do céu. Eu não vou começar a falar, o cara é demais. Muita gente boa. E assim, ele é um cara que tem uma intimidade, cara, absurda com o Espírito Santo. É algo assim, a gente tem falado muito sobre legado, né, na nossa igreja. É o tema anual da nossa igreja, o legado que transforma. E ele mesmo ministrou uma palavra nessa série que era um legado, é uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Um legado de intimidade com o Espírito Santo. E foi algo assim que marcou a minha vida, cara. Marcou a minha vida. Porque realmente o legado a gente não constrói para nós mesmos. Um legado é algo que a gente deixa, né? Igual assim, eu vou falar de novo, o pastor Takema é um cara que tem um legado que ele está deixando para a igreja um legado absurdo. Do quê? De evangelismo, de busca, de perseverança, de trabalho, de determinação. Quem aqui fundou uma igreja? Eu não sei o exato número, pastor, a gente sempre fala lá, eu me confundo entre 10 anos e 20 anos, 10 igrejas ou 20 igrejas. Quantos anos foi o teu ministério e quantas igrejas no Japão? 10 igrejas plantadas no Japão. Em quantos anos? Em 20 anos. E aqui mais 10 igrejas. Gente, vocês têm um legado tremendo aqui, gente. Isso é legado, é algo que a gente deixa. Aí vem aquela história, o que a gente tem feito com o legado que a gente recebe, né? Mas isso eu vou começar a falar disso e vamos lá, sobre o Espírito Santo. E ele ministrou esse legado com o Espírito Santo, e é algo que marcou minha vida, porque assim, eu vejo a intimidade daquele homem com o Espírito Santo. Então assim, não é algo que ele me falou, não. Muitas vezes eu vou lá na casa dele, falar com ele, o cara tá na salinha lá, com a cara vermelha, com a marca da divisa da mesa, assim, ó, de estar deitado, chorando na mesa ali. É algo que eu olho e falo, meu Deus, eu tenho que buscar mais, cara. Meu líder, meu discipulador, olha o que ele tem feito, a intimidade dele com o Espírito Santo. E nessa aí ele compartilhou uma história com a gente. Ele trabalhava no Yacht Club lá em Guaratuba. Na verdade, ele é uma outra história muito longa. Sei que assim, ele era vendedor, igual ele fala. Gente, eu era vendedor de rua, vendia cocada lá, não lembro o que ele vendia na rua. Aí ele orando a Deus, pedindo um emprego. Senhor, preciso do emprego. E orando, Espírito Santo. Ele conseguiu um emprego lá no Yacht Club de Caiobá, de marinheiro. Porém, ele nunca tinha pilotado um barco na vida, grande. O barquinho dele era aquele motorzinho de popa aqui, 15zinho, né? Quem é pescador aqui, conhece de barco, sabe o que eu estou falando, né? E a lancha do patrão dele era uma lancha de 40 pés. Ou seja, era uma casa flutuante. Tinha tudo, suítes, banheiros, algo gigantesco. Sei lá quantos milhões custa aquilo. E ele falou assim, né? Aí quando ele lembra quando a lancha chegou no clube, em cima do barco, era algo assim surreal. Ele olhou para aquilo e falou, meu Deus, como que um vendedor de porta de cocada vai entrar num barco desse e pilotar? Jamais, Espírito Santo, nunca vai ser. Eu que te coloquei, Espírito Santo falando com ele. Então, amém. Se é o Senhor, amém. Só que para ele poder aprender naquele barco, aí veio o patrão dele. E ele falou assim, né? O patrão dele falou, David, eu sei que você não é um marinheiro experiente. O Espírito Santo agindo de novo, porque isso aí, gente, não existe naquele lugar. Não existe. Lá é um lugar movido a dinheiro. Não tem, as pessoas não fazem isso lá, não tem bondade lá dentro.
E o patrão dele falou, eu não sei o que você tem. Nós sabemos o que ele tinha. Nós sabemos que ele tem, né? Lógico, é o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo dele. Eu não sei o que você tem, mas eu e minha família sentimos uma paz tão grande em você, algo assim que é inexplicável. E nós queremos você como marinheiro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pagar um outro marinheiro experiente e vai deixar com você, para treinar você. E quando você falar assim, não, beleza, eu estou bem, eu dispenso o cara e você fica de marinheiro. Porém, quando esse cara começou e viu, o que o cara viu? Uma oportunidade, ou seja, ele está trabalhando, eu não estou. Eu sou marinheiro, ele não é. Vou derrubar esse cara. O cara pensou, vou derrubar esse cara. E começou. Não ensinava ele, não passava nada para ele. Para ele pegar o barco, o cara não deixava. Para ele pegar o barco, ele tinha que chegar às 6 horas da manhã no clube, descer o barco na rampa lá, que o pessoal descia o barco, e ficar ali, colocando na vaga, tirando da vaga. O marinheiro só chegava às 10 da manhã. Trabalhador, pontual, né? E chegava às 10 da manhã e ele estava lá. E foi. Um mês depois ele já estava mais ou menos pegando o barco e tal. Aí teve um dia que eles estavam em Guaratuba, na Bahia, lá dentro, e começou a fechar o tempo. Vinha um temporal, e vento. E o patrão deles falou, vamos levanta, guarda as boias, levanta âncora e vamos voltar para o clube. E eles voltando para o clube. E a entrada do clube lá é assim, tem uma barreira de pedra, como se fosse uma cancela bem grande, que fica fechada, aberta assim, né? E uns 20, não dá 20 metros, 15 metros de distância, dá outro ponto que é a mesma coisa. Então, ou seja, é só uma entrada mesmo. Vai entrar dentro do clube ali, na marina. E vento, gente empurrando o barco, e a maré vazante, forte. E o cara pegou e olhou aquilo ali e falou, é agora. Todos os patrões no barco, todo mundo ali. Mas eles estavam tão despreocupados, que eles estão acostumados com o marinheiro, faz tudo, que eles estavam preocupados com o vento, com a tempestade, com nada. O que o marinheiro fez? Vai lá, David, leva aí, guarda o barco lá, vamos ver se tá bom. E naquele momento ele viu uma oportunidade de falar o quê? Eu consigo, eu sei, eu vou. E quando ele foi pegar no manche, ele sentiu uma mão que empurrou para trás o peito dele. Empurrou. Ele, que isso? Na hora ele, Espírito Santo. Ele falou, não, mestre, vai lá, eu quero aprender com você que é fera, você é bom, eu quero aprender como é que entra numa marina com mar desse jeito. Vai lá, você é o cara. E deixou o cara entrar. O cara que era bom se bateu. Quase arranhou o barco e entrou. Você imagina o cara que é experiente fazer isso, se fosse ele, o que ia acontecer? O inimigo estava querendo envergonhar ele ali de todas as formas. Ou seja, aquela intimidade que ele teve com o Espírito Santo não deixou que o ego dele, porque o ego dele era o quê? Mostrar que ele era capaz, mostrar que ele conseguia. Nós somos assim. Quem aqui não gosta de pegar uma tarefa que você fala, cara, isso aí eu sei fazer, deixa comigo, eu faço, eu vou. Porque se eu sei, cara, eu sei fazer. Algo para mim que é natural, isso aí, beleza. Por quê? Porque a gente gosta disso, de também ter esse reconhecimento. Na cabeça dele, ele ia fazer o quê? Ele ia colocar o barco, uau, a galera ia sair, uau, é isso aí, David, tal, top. Mas não era o que o Espírito Santo queria, por quê? Porque ele ainda não estava preparado. E no ministério nosso, muitas vezes é isso. A gente pega e começa a fazer, trabalhar na obra. Eu vou fazer, vou começar a fazer, vou trabalhar, eu vou evangelizar, eu vou buscar. Mas será que é isso que o Espírito Santo quer de mim nesse momento? Ou só o que ele quer é que eu sente para aprender um pouco mais? É que eu colhe em alguém que tem uma sabedoria, que realmente tem essa intimidade para me aprender a ouvir a voz do Espírito Santo melhor e discernir. Às vezes eu ouço a voz do Espírito Santo, mas nem sempre eu sei discernir, eu não sei identificar. Será que é isso mesmo? Aí vem uma frase que o pastor David, ele falou nesse dia, que é uma frase que me marcou profundamente, assim. Ele falou assim, gente, muitas vezes, Deus ele não quer o suor do nosso trabalho, Ele quer as lágrimas do nosso quebrantamento. Ou seja, muitas vezes a gente está correndo, fazendo, mas o que Ele queria é que a gente estivesse lá, prostrado, lá no chão, lá na frente, chorando, quebrantado, derramado na presença dEle. Aí é onde que muitas vezes a gente quebra, porque quando eu estou fazendo da força do meu braço, ele vai quebrar. Eu já vi muito ministério ruir. Por quê? Porque começou assim, não, eu vou lá, eu vou fundar uma igreja. Recebi do Senhor uma palavra que eu sou pastor. Então, se eu sou pastor, eu vou começar agora, vou alugar um prédio, vou colocar uma placa, vou inventar um nome, é isso aí, eu vou. Pode até começar. Aí começa, e daqui a pouco já começa a desandar, aí começa a ter um probleminha no meio dos irmãos, e gente, começa a ruir. Por quê? Porque não é. Pode ser que aquela palavra realmente veio de Deus.
Amém? Você vai ser um grande de um pastor, você vai ser um grande de um líder, você vai ser um grande de um missionário. Vai para as nações. Isso é algo tremendo. Nossos jovens lá também já começaram a ir na escola de missões e já começaram a ir para fora. Mas para esses jovens começar a fazer isso, teve todo um processo. Ninguém foi do nada. Ninguém chegou com o coração realmente empolgado e com vontade para fazer. Não, beleza, você está com tanta vontade que eu vou te colocar. Não, não é desse jeito. É uma caminhada, é um processo de quê? De intimidade. Como é que eu vou fazer isso? É prostrado, é buscando, colando em pessoas que têm algo a me oferecer, que têm um conteúdo para passar para mim, né? E eu tenho um particular também para falar assim, né? Eu também posso falar para os irmãos assim que eu, de evangelho assim, falar de igreja, eu desde os 15 anos, fui batizado com 15 anos e tudo mais, só que chegou uma parte quando a gente não tem essa intimidade com o Espírito Santo forte, e é o que eu não tinha, a gente acaba se desviando, cara, é muito fácil. O mundo é muito atrativo quando a gente não tem um foco, quando a gente não tem um objetivo, e o nosso coração não está naquilo. Então assim, realmente, não que o meu amor por Jesus diminuiu, né? Eu amava Jesus, tanto que as coisas que eu fazia me faziam fazer cada vez mais, porque eu me sentia um lixo, e eu me sentindo lixo, eu continuava fazendo aquilo, porque eu me sentia que eu não tinha valor, que eu não tinha nada, porque eu já tinha perdido toda a esperança, mas não era o que Deus tinha. Então eu falo que desde o encontro com Deus, que eu fui para receber, Deus mudou a minha visão do que era o evangelho, de quem eu era podre, eu não tinha nada a oferecer, e Ele começou a refazer tudo de novo, e eu falo que eu tenho 3 anos de conversão, né? Desde que esse processo começou. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente pode estar discipulando pessoas lá no nosso bairro do Mirim, né? Quem conhece Guaratuba, o bairro do Mirim é um bairro bem retirado mesmo, assim. É o final. Sabe quando fala onde Judas perdeu a bota, o vento faz a curva? É lá onde que é o Mirim. E a gente começou esse trabalho lá e, para a honra e glória do Senhor Jesus, tem já alguns casais de discípulos nossos que têm caminhado com a gente. E um desses entrou num dilema esses dias, sobre emprego. E daí ele veio falar para mim que tinha sido mandado embora, onde ele trabalhava, que estava meio triste. Eu falei, filho, cara, muitas vezes Deus faz coisas que a gente não entende. Mas eu creio que se o Senhor tirou você de lá, é porque lá não era um lugar para você. E eu conheci o lugar que ele trabalhava. Era um lugar que muita gente fez a diferença naquele lugar, que é o Yacht Club, onde o pastor trabalhou. Só que o pastor era terceiro, trabalhava para sócio. Ele trabalhava para o clube. E lá dentro é muito complicado, a maçonaria lá é muito forte, o satanismo lá é muito forte, é um ambiente pesado. Eu trabalhei lá dentro já há muitos anos atrás, né? 2011. E eu sei como que é. E eu já tinha falado para ele, falei, cara, lá você é José no Egito, né? E quando chegou o tempo de Deus tirar, Deus tirou. Só que fez falta, porque o salário era bom, tinha os benefícios e tudo mais. Ele tinha acabado de começar a construir a casa dele, ganhou um dinheiro lá da mãe dele, a mãe dele vendeu um imóvel, deu um dinheiro, ele, com uma parte do dinheiro ele comprou o terreno e começou a construir a casa. Porém, chegou numa parte que aquele recurso acabou. E o emprego dele, perdeu. Aí ele entrou num parafuso. Aí ele veio, mestre, o que eu faço? Assim. Falei, cara, o que eu posso falar para você nesse momento é que Deus não é devedor de ninguém. Nunca foi. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar em oração, o Senhor vai prover, cara, o Senhor vai prover. Aí, beleza. Aí ele veio naquela ânsia dele, ele tem uma empresa lá em Guaratuba, que o dono dessa empresa é irmão do pastor Michel. A Meg acho que vai conhecer, alguns aqui conhecem o Lauro, que ele é dono da Centauro, a maior empresa de esquadrilha de alumínio de Guaratuba. E ele, desde que ele também começou essa nova caminhada no Evangelho, mudou todo o pensamento dele, não só em relação à vida dele pessoal e ministerial, mas também profissional. E o que ele falou? Senhor Jesus, a empresa é sua, Pai, não é minha. Ou seja, tira daqui tudo aquilo que é de ruim. Funcionário que põe a empresa para baixo, aquele funcionário que fala, essa empresa não vai para frente, essa empresa é isso, aquilo. E eu quero só funcionários na minha empresa cristão, não só cristão, funcionários que sejam discipulados, porque são pessoas que têm um compromisso, a oração dele com Deus. E esse rapaz, que é discípulo nosso, tem um coração gigante, quem conhece ele pessoalmente sabe, o Piá é fera, não é muito de falar muito, é bem quietão, bem recluso, mas é um cara que, fora de série. E ele queria que esse Piá trabalhasse com ele, e eu falei, cara, vai lá no Lauro e fala com ele, e ele foi lá, uau. Aí chegou lá, falou com o Jair,
né? O Jair também trabalha lá com o Lauro, o Jair também é da nossa igreja, é o guitarrista lá. Cara, o Jair é doidão, mano, gente boa. Quem já viu ele tocar sabe, cara, o cara é 10. Também é um cara muito usado por Deus, pelo Espírito Santo. E o Eloy foi falar com ele, só que daí veio lá aquela vozinha que a gente muitas vezes pensa que é o Espírito Santo, onde que aquela falta de intimidade confunde a gente. Que falou sobre o dinheiro dele, por quê? Porque ele queria pegar o seguro-desemprego dele e continuar trabalhando, para poder pegar os dois, porque na cabeça dele ia ser a forma dele conseguir terminar a obra da casa dele. Legal, show de bola. Ele chegou e falou, cara, pode dele? Cara, não tem como, cara, porque você vai contra todos os princípios que nós estamos adotando na empresa. Nós queremos montar um ambiente que agrade ao coração do Senhor Jesus, uma empresa que vai crescer, não só financeiramente, mas que as pessoas que estejam aqui façam esse ambiente um ambiente realmente de crescimento, porque famílias dependem daquilo ali, não só do Lauro, mas de todos os funcionários dele, muita gente depende daquilo. Então, princípios não são negociáveis. Me desculpa, meu irmão, mas desse jeito não dá. Aí ele ficou triste, veio falar comigo, eu falei, cara, o que você quer que eu fale para você? Deixa eu tomar um gole de água aqui, que a Gubela balançando agora, deu. Perdão, pastor, fiz sujeira aqui. Aí, ele conseguiu um emprego num lugar que o dono não era cristão, muito pelo contrário. E ele só veio comunicar comigo que, consegui um emprego que eu vou conseguir trabalhar e pegar o seguro. Nossa, eu ouvi aquilo, doeu no meu coração, porque, né, quem aqui teve o privilégio ou vai ter, eu creio que em nome do Senhor Jesus, de poder realmente discipular, caminhar com uma pessoa, ajudar aquela pessoa, e quando você vê aquela pessoa dar na trave, cara, é a mesma coisa que um chute, assim, algo forte que dói no coração, algo que dói no estômago, algo, não sei, fere a gente. Você fala, não, cara, não é isso, não era isso. Eu falei, cara, o que você fez, cara? Ele, eu falei, cara, agora você fez, o que você quer que eu te fale? Paciência. Mas vou falar para você, cara, não é isso que Deus quer para você, realmente. E ele tem ministério. Eu falei, eu não sei não, cara, mas é complicado pro teu ministério, né? Porque você está abrindo uma brecha, cara, financeira. A voz que você ouviu não foi do Espírito Santo, foi de Mamon, cara. O dinheiro falou mais alto para você, cara. Ele falou, ficou meio assim, poxa vida. Mas no coração dele, mesmo entristecido, eu vou conseguir pagar minhas contas, eu vou conseguir construir minha casa. Aí passou 1 semana, 2, 3 semanas, ele me liga, mestre, me chama de mestre, porque eu chamo o pastor David de mestre, e é algo que gerou. Ele, mestre, posso ir aí falar com você? Eu falei, cara, eu estou limpando aqui o fundo de casa, aqui, tacando fogo em umas madeiras, se quiser vir, vem, mas é para ajudar. Ele, não, eu vou. Aí foi ele com a esposa, fizeram lá um lanche, um manto lá e tal, e ele foi lá, e ele começou a falar comigo, mestre, está difícil lá, cara. Aconteceu uma situação, vou compartilhar, vou tentar acelerar aqui. Mas algo que foi assim, ele precisou de um toquinho de mangueira que estava jogado no canto da loja. Aí, por coincidência, o dono da loja é compadre dele, batizou o filho dele, ou ele, aquele costume, né, que a gente sabe que os católicos têm de batizar ainda criança, daí tem um padrinho e tal, tudo. E ele era compadre dele. Lá na loja do meu compadre, tanto que quando ele veio me falar, veio todo feliz. Eis o que aconteceu, ele foi falar para o compadre dele daquele pedacinho de cano. Eu achei esse aqui lá, eu vou precisar para levar lá. Não, beleza, mede lá, vê quanto que dá e depois anota. O cara cobrou, não tinha meio metro de cano, ia dar centavos. O cara falou o que para ele? Mede lá e anota. Ele veio falar isso para mim, eu olhei para ele, eu só não ri para não perder o respeito. Mas a minha vontade era dar uma gargalhada, falar, cara, o que você queria esperar? Aí ele veio falar para mim, então eu vim falar com você que eu vi assim que realmente eu errei. Então o que eu queria? O que você acha de eu ir cortar grama? Porque se eu cortar grama, eu estava vendo lá, e um dia eu ganho R$70, se eu dividir todo o meu salário, por um dia vai dar R$70. Ele se submeteu a ser caixa de um pet shop. Não que isso é uma função ruim. Deus, gente, não é isso, pelo amor de Deus. É digno. Só que assim, para um cara que tem o talento que ele tem, um cara habilidoso com as mãos, tudo que ele pega, ele faz, constrói, forma, está atrás de um caixa de pet shop, não que não seja digno, mas ele está limitado. Está limitado. Eu peguei e falei para ele, cara, eu vou falar mais uma vez com você, o que eu te falei antes. Vai para o teu a sós, ora a Deus
e ouve o Espírito Santo, cara. Ele, mas a minha casa, como que eu vou fazer para terminar? Eu falei, você tem fé? Você confia em Deus? Tenho, confio. Então descanse e ora. Foi num sábado, passou o domingo, chegou o outro sábado. O pai dele veio visitar ele. Aí o pai dele veio visitou, ele ficou tal, domingo ia embora, o carro do pai dele ferveu na Alexandra, na estrada da Alexandra, lá que vai por Matinhos, sai do litoral. Ligou para ele e tal, ele me ligou, não conseguia atender. Ele foi com outro irmão lá, socorreu o pai dele, voltou para casa. O pai dele guardou o carro na casa dele, na segunda-feira foi de ônibus e mandou uma mensagem para ele: filho, meu carro estragou aí e é o seguinte, pega esse carro para você, vende ele, pega o dinheiro e termina a tua casa, pega o dinheiro e faz isso. Ele mandou uma mensagem assim, um carinha, um monte de carinha chorando embaixo. Meu Deus, mestre, olha isso aqui. Eu liguei para ele, falei, e daí? Ele, cara, olha o que Deus fez. Falei, você fez o que eu te falei, né? Dele, eu fiz, eu fui. Falei, cara, Deus não é devedor de ninguém, cara, de ninguém. Falei, cara, você poderia hoje estar trabalhando na empresa que eu falei para você, que Deus falou, que, cara, todo mundo queria você lá dentro, mas amém, esse é o preço. Aí ele foi, falei, cara, você sabe o que você tem que fazer? Dele, não, eu sei. Foi falar com o Jair, mandou mensagem. E quando ele mandou mensagem, o Jair já ligou para mim, mano, tá tudo bem com o rapaz lá? Porque ele me mandou uma mensagem que eu já me apavorei, cara. Eu falei, não, mano, tá tudo certo. Aí eu meio que passei o pano para ele, falei, ó, é isso que aconteceu. Dele, não, beleza então. Só que não tem mais vaga lá, cara. A primeira pessoa que nós falamos era ele. Entrou 6 pessoas e não tem mais vaga. Falei, mano, amém, cara. Fala com ele o que você tiver que falar. Porque esse é o preço da desobediência, infelizmente. O que a gente pode fazer? Aí ele foi, falou, e eu não liguei para ele. Ele veio, aí no outro dia, e aí, como é que foi lá dele? Cara, falei que o Jair foi bênção. Quando ele falou foi bênção, eu já me alegrei. Porque ele não viu como algo ruim. Ele falou, cara, não tem vaga para mim lá. Mas ele falou que assim que aparecer a primeira vaga, eles vão me chamar. E parece que o Laura está para receber lá uma obra grande. E se ele receber essa obra, eles vão me chamar antes. Falei, amém, Eloy, glória a Deus, cara. Ui, falei, mano, Jesus amado. Amém, meu mano, glória a Deus. Então o que eu quero, né, trazer para vocês aqui essa noite? Para a gente marcar realmente, fazer algo, coisas que são de valores eternos para Deus. Primeiramente, vamos cultivar nossa fé. Confiar mesmo que nós não vemos. Confiar mesmo que aquilo pareça impossível, como Maria. Porque ela teve uma fé gigantesca. Vamos entregar tudo aquilo que o Senhor pedir para a gente entregar. Muitas vezes a gente fica ali segurando a vaquinha, né? Quem conhece a história da vaquinha sabe, né? Aquela vaquinha está ali sugando a nossa vida, a nossa energia. Então vamos entregar essa vaquinha, meter o pé nela do penhasco e deixar rolar, né? E que Deus vai trazer algo novo. Se tiver que ensinar a trabalhar, vai ensinar a trabalhar. Se tiver que ensinar a pregar, vai. Se tiver que ensinar a evangelizar, vai. Ah, mas eu não sei nada. Glória a Deus, é o Espírito Santo que vai fazer, não é você. Você só tem que ter intimidade com Ele. Se colocar debaixo e entregar. Eis aqui, Senhor, a tua serva ou o teu servo, como Maria fez, né? E esse último ponto, que é da intimidade com o Espírito Santo, que eu acho que é o fundamental. Nenhum daqueles outros vai fazer sentido se eu não tiver essa intimidade com o Espírito Santo. Porque quando Ele falar, quando Ele me barrar, como que eu vou saber se é o Espírito Santo falando comigo? Então essa intimidade com o Espírito Santo é fundamental, gente. É algo que eu tenho aprendido a cada dia, todo dia. E é algo que nunca cessa. Sempre tem algo novo, sempre tem, né, a palavra de Deus fala que se renovam a cada manhã, né? As misericórdias do Senhor, elas se renovam. Ou seja, não tem fim. Poxa vida, eu errei. Amém, meu irmão, a misericórdia do Senhor vai se renovar. O que eu tenho que fazer? Vai lá, cara, entrega, volta de novo, corrige, confessa, vai pro teu líder, vai pro teu pastor, abre o coração, rasga lá, cara. Davi foi um homem que mais errou na Bíblia. Eu acho que se for ver, Davi errou, cara. O cara gostava de dar uma deslizada, mas também é um cara que quando o sacerdote, o profeta chegava para ele e falava, cara, você errou aqui, cara, olha o que você fez. Meu Deus, sério? Meu Deus do céu. Rasgava as vestes dele ali no meio de todo mundo. Era o rei, mas não estava nem aí. Se sujava de cinza, se prostrava, adorava. O que tivesse que fazer, ele fazia. Para quê? Para que eu preciso fazer então para Deus me perdoar? E muitas vezes nós temos isso aí retido. Magoamos, ferimos o irmão, alguém, o Espírito Santo. Porque se eu vou magoar meu irmão, primeiramente foi o Espírito Santo que já se feriu. Então, gente, essa intimidade com o Espírito Santo é fundamental nas nossas vidas, né? Na nossa adoração, em tudo. Ele que nos direciona, que nos guia, que fala. A Bíblia fala, Jesus falou ali, eu vou, mas eu vou deixar um Consolador.
Então que a gente possa ter essa intimidade, para na hora que realmente assim aquilo apertar, a dificuldade vir, eu tenho que fazer algo, mas eu não consigo, Senhor. Eu preciso fazer, mas não dá, estou com medo. Meu Deus, Pai, eu tenho que ir lá ministrar lá, Pai, mas eu não consigo, cara. A perninha estava tremendo. Mas o Espírito Santo, ele fala, não, mas na verdade ele nem precisa, né? É igual diz a Bíblia ali, ele achou graça. Igual ali fala sobre Maria, né? Ele achou graça. Maria era uma serva fiel. Então o que difere ela da gente? Nada. Ela nasceu igual a gente e morreu igual a gente. Só quem ressuscitou foi Cristo, né? Dentre todos os outros homens, né, da Bíblia, que a Bíblia nos fala. Para terminar, tem algo assim que foi muito poderoso, que o pastor um dia falou assim lá nesse dia. Foi tremendo, para mim aquilo foi tremendo. Ele falou assim, imagina agora, né, tem essa imaginação, nós chegando no céu. Chegando lá agora na glória, aí você começa a ver Davi, Moisés, Abraão, pô, esses grandes homens na fé, você fala, uau! E aí Moisés, cara, fala para mim, cara, como que foi guiar esse povo aí que só murmurava? Pelo amor, se fosse hoje eu tinha abandonado lá dentro do mar mesmo. Ah, Senhor, fecha em cima deles. Não sabia ainda o que ia acontecer, mas amém. Então, ou seja, né, o cara, Deus proveu tudo desde o começo. E aí, cara, como é que foi? E aí, Davi, como é que foi, cara? Derrotar gigante, aquele Golias lá, como é que foi o barulho quando ele caiu? Né? Nossa, eu tenho vários, como será que era, cara? Umas pira minha que não tem fundamento. Aí o pastor falou, cara, agora imagina você chegando no céu. Daqui a pouco vem lá te rodear, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Cara, todo mundo te rodeia e fala, e aí, Michael, né? Eu sempre falo, Michael é meu pastor, né? E aí, pastor, e aí, Andrezão, e aí, galera? Fala pra mim, daí os caras te cercam, uau, e aí, Ismael, você, o que foi? Cara, fala pra mim, como que é o quê? Como que é ter Deus habitando dentro de você, cara? Fala pra mim. Cara, olha o privilégio que nós temos. Olha o privilégio que nós temos, cara. Eles não tiveram isso. Noé recebeu uma palavra. Deus falou com ele em 90 anos. Falou com ele lá e depois passou-se 90 anos. 90 anos sem ouvir, sem saber, sem ter um sinal, sem ter um nada. Cara, a gente tem acesso livre. Livre. Jesus, ele abriu o caminho. E além dele abrir o caminho, ele falou, o caminho é esse. Mas eu vou deixar aqui ainda um cara que vai te ajudar a seguir nesse caminho. Pelo amor de Deus, gente. O que nós temos feito com isso? Jovens, o que nós temos feito com isso? O Espírito Santo, Deus, ele habita dentro de nós. Nós somos essa morada. Nós temos esse privilégio, que é poder se chamar de morada do Espírito Santo. E o que nós temos feito com isso? Amém? Pastor, se quiser subir para encerrar, quiser chamar o povo para orar. Então assim, pessoal, se coloquem na presença do Espírito Santo. Se derramem, se precisar se joga, se precisar se prostrar, confessar. O Espírito Santo, ele não vai agir onde tem sujeira, né? Igual eu falei aqui, Deus, ele não ia pisar no cocô, por isso que ele deu a ordem, vai fazer lá fora, né? Que não é o nosso caso, ou seja, vamos limpar a casa, vamos arrumar a casa, né? Tem uma canção que fala, né? Preparar a casa, perfumar, né? Realmente é isso, é preparar, abrir, falar, Espírito Santo, eis-me aqui, ir para sós e entregar. Amém? Glória a Deus. Pastor, obrigado pela oportunidade. Desculpa aí se eu escorreguei bastante aí na palavra. Glória a Deus, gente. Deus abençoe.